Enfim, novamente, boa tarde mais uma vez, né? A gente continua aqui com as apresentações. O áudio tá bom aí, pessoal? Deixa eu ver. Pra Aqui mim tá tá bom, bem. professor. Aqui também. Pronto. Então, o seguinte, né? A gente só dando uma revisada, né? Que a ideia é a gente mostrar que as geodésicas, elas minimizam o menor caminho, elas minimizam a função distância, né? E aí elas são realmente os caminhos que têm o menor comprimento entre dois pontos. Agora, claro, essa propriedade ela não é global, ela é uma propriedade bem local. Se basta ver da esfera, né? Você pega uma geodésica que liga o polo sul ao polo norte, seria um círculo, um arco de círculo máximo, mas se essa geodésica prossegue depois do polo sul, ela na verdade continua sendo uma geodésica, porém o menor caminho seria o outro segmento geodésico que estaria em direção contrária, né? Então, mas aí ela, após passar o polo oposto, ela deixa de ser minimizante, mas continua sendo geodésica, né? A aceleração dela continua sendo nula. Um fato interessante aqui dessa proposição 12 é que a gente vai provar num caso bem específico das geodésicas minimizarem a distância no sentido radial, né? Então, especificamente uma vizinhança normal de P, e, enfim, deixa eu só ver aqui. Esse normal de P aqui vai ser uma parte parametrizada pela exponencial e uma bola normal de centro P. Então, gama de 0,1 em B, um segmento de geodésica nessa bola, tal que o gama de 0 é P e você vai ter o segmento gama de 0, gama de 1. Se alfa de 0 é qualquer curva diferencial por partes ligando gama de 0 a gama de 1, né? Então aí já especificamente você vai ter a distância. Então L de gama é menor do que L de alfa, e aqui faltou um igual. Se somente se, e a igualdade vale. E se a igualdade vale, então o gama de 0,1 é o alfa de 0,1. Né? Então você tem duas curvas ligando esse ponto. E aí eu vou fazer aqui antes da gente discutir aqui a prova, decorrer um pouco aqui sobre essa curva. Você vai ter aqui esse ponto, né, dessa vizinhança. Aqui seria o seu ponto P. Aqui eu não vou desenhar uma reta, porque aqui eu estou imaginando que eu estou numa variedade. Então seria a geodésica gama, que é o gama de 0, naturalmente. Aqui é o gama de 1, né? E aqui você teria uma outra curva, não necessariamente contida na mesma bola, mas essa curva sua, ela tem a propriedade de uma curva alfa, e de tal forma que o alfa de 0 é P, é o gama de 0, né, na verdade, que é o mesmo P, e o alfa de 1 é o mesmo gama de 1. Ou seja, elas ligam ao mesmo ponto. Então, nesse caso, nosso L de gama, pelo próprio desenho, vai ser menor do que o L de alfa. Eventualmente, você poderia ter também um outro caso em que essa curva aqui está contida na sua geodésica, está contida na bola normal, a vizinhança normal, seja nessa bola geodésica. Mas, deixa eu ver aqui, a ideia dessa prova é a gente mostrar, primeiramente, como isso acontece e por que essa distância vai ser menor. Bem, inicialmente, antes de a gente chegar na prova, a gente vai descartar o caso em que essa curva alfa sai da bola, certo? Porque é o seguinte, no caso em que a curva alfa sai da bola, aqui você vai ter a seguinte propriedade. Repetindo aqui o mesmo desenho, né?
Se a minha curva alfa ela sai da bola e chega aqui, você simplesmente pegaria esse pedaço aqui e desprezaria esse pedaço. Bem, aqui é um pedaço grande. E eu só consideraria, digamos assim, alfa barra como sendo esse segmento aqui. Por quê? Bem, mas ela não liga, alfa barra não liga gama de 0 a gama de 1, né? Porém, eu sei que aqui eu vou existir uma bola, uma geodésica, e ao comprimento dessa minha outra geodésica, que eu posso chamar de gama barra, L de gama barra, é igual a L de gama, porque de fato aqui é uma bola geodésica. Tá clara essa ideia aí, pessoal? Quando a minha geodésica alfa foge dessa bola Tá para sim. uma bola que está feita pela exponencial. E aí a gente compararia, digamos assim, bem, então se você tem que o L de gama é menor do que o L de alfa, alfa barra, isso aqui com certeza também é menor do que o L de alfa, porque é só um pedaço da alfa barra. E aí você teria a conclusão, né? Não tem nenhuma, digamos assim, um grande mistério. Então, sem perda de generalidade, a gente considera que alfa, aqui, alfa está contido em, então aqui, sem perda de generalidade, considere que alfa de 0,1 está contido nessa bola daqui. Bem, essa bola é justamente onde a exponencial é um difeomorfismo. A exponencial vai ser dada por essa expressão aí, e a gente pode colocar os vetores, digamos, a pré-imagem em coordenadas polares, né? Onde você tem aqui nessa bola geodésica aqui. Se você faz a inversa da exponencial, você está num espaço vetorial, que é o TP de M. Você lembra que aqui você tem a exponencial de P, que ela sai de TP de M e vai, bem, aqui na verdade, uma bola de raio epsilon, centro zero, e vai no que a gente chama de B epsilon de centro P. Mas isso aqui está contido em TP de M, e isso aqui está contido em M. Então, de certa forma, você pega uma bola plana e, digamos, curva ela para caber, a exponencial curva ela para se amoldar na superfície ou na subvariedade, né? Então, nesse caso, subvariedade riemanniana, a variedade riemanniana. Bem, então, nesse caso aqui, a gente tem que, essas coordenadas polares R, essa sua curva que está ocorrendo aqui, ela vai ter uma pré-imagem aqui na bola redonda mesmo, onde a geodésica é um segmento de reta, né? É a geodésica do euclidiano. E aqui você tem, por exemplo, que esse camaradinho aqui, posso chamar de gama barra, gama til, isso aqui é a exponencial a menos 1 de gama. A grosso modo, né? O gama de t, quando você aplica a exponencial, você volta e tem esse pedaço. Então, aqui eu vou ter também, de certa forma, alfa til igual a exponencial a menos 1 de alfa. E aí, a menos de um conjunto finito, né, que passa pela origem, eu posso escrever alfa til em coordenadas polares, né, onde é alfa de t, isso daqui é r de t, só escrever aqui, v de t, onde naturalmente o meu v de t é unitário. Aliás, aqui nesse caso, não necessariamente unitário, mas ele é
ele vai dar justamente essa distância aqui, né? Se o meu raio é um certo R0, esse aqui vai dar o R0, que se você fizer é o comprimento da curva, né? Na verdade, isso daqui vai ser o comprimento L de gama. Você vai ter a sua curva geodésica dado por esse comprimento aí. Bem, então, voltando ali na curva, a gente escrevendo ela em coordenadas. Então, quando você aplica novamente a exponencial nesse alfa tio, você obtém o alfa, e vai ser dado por essa expressão aqui, né? Isso aqui faltou dizer que isso é o alfa de t é igual a esse, é uma f de r de t. Essa f já é conhecida, né, no lema de Gauss, e também no lema de simetria, né, onde essa f, você depende aqui do f de r e do t. Na verdade, o lema de simetria independe da função que você está utilizando. Bem, então, para fazer a derivada, você vai usar derivadas parciais aqui, a regra da cadeia, né? Então, a df dt vai ser df del r, que é a primeira coordenada, vezes o r' de t, mais del f del t, claro que aqui eu estou entendendo que é só na última coordenada, né? E aí, claro, talvez tenha uma redundância, você pode imaginar que você está derivando com relação a esse t aqui, mas não, é só na última coordenada. Bem, você tendo isso daqui, você pode fazer a sua norma de alfa'. Então, logo, eu não escrevi, não digitei aqui, o que é que a gente vai ter? Vai ter que alfa' ao quadrado, isso daqui é igual a del f, del r, ao quadrado vezes r' de t. Só. Isso daqui também ao quadrado, mais isso daqui, del f, del t ao quadrado. Bem, vocês observem o seguinte, esse r' de t, deixa eu ver aqui, e essa del f de t, né? Se vão ter uma observação aqui, é que o produto interno entre r' de t e del f del t vai ser zero no seguinte sentido aqui, né? Se você imaginar essa exponencial aí, quando você deriva ela com relação a t, e você fixa o r, aqui nesse caso a sua geodésica ela fica, deixa eu ver aqui qual vai ser a perspectiva, mas aqui é que você vai ter justamente um produto interno que vai dar zero entre esses dois aqui, né? A R' de t interno del f del t, isso aqui tem que dar zero. Nesse caso aqui, você tiver essa sua função aqui exponencial, quando você verifica essa condição aqui, del f, del t, deixa eu ver aqui, o del f, del r, na verdade, aqui, deixa eu só ver aqui uma coisa, esse R' aqui vai ser escalar, na verdade, né? Então, esse R', você vai fazer o produto interno
aqui vai ser o del F, del R. Esses camaradinhas aqui é que vai ser zero, porque, claro, aqui quando você pega a sua F, a sua R, ela sai de, é apenas o raio, né? O R sai do intervalo I e vai em R. Aqui, então, a derivada vai se comportar como um escalar. Porém, nesse outro caso aqui, quando você fizer esse produto aqui entre esses dois, esses camaradas aqui vão estar relacionados com o que a gente calculou, eu creio que na última aula, o del F e del R. Não foi nessa parte, foi nessa daqui, em que isso daqui daria zero, né? Você fixando nessa função aqui, f de r, t, sendo a exponencial no ponto P de R, V de T, né? Porque, obviamente, essa exponencial aí vai estar com essa expressão, né? Onde você vai só simplesmente calcular o df del T. O del T, como eu falei para você, é só em relação à variação do V de S com o V unitário. Então, quando o V for constante, aliás, quando o R for constante, você vai ter que essa geodésica, essa função aqui, ela vai percorrer uma geodésica tangencial. Por quê? Porque o V é unitário, o V de T não é unitário, mas ele é constante ao L de gama. Então, nesse caso, o seu vetor tangente aqui vai estar ortogonal a esse comprimento aqui, que vai ser de onde vem a sua gama. E por outro lado, quando o T é constante, então você fixa aqui o ponto, T constante, e aí você vai ter esse R, você pode simplesmente imaginar que isso é um vetor constante, e aí você ficaria com exponencial de P, e aqui você tem um R, e aqui você tem um V0. E aí isso daqui, na verdade, para a nossa conta, isso aqui é o gama de R, né, onde você tem essa gama especificamente nesse sentido aqui. E aí, claro, o gama linha dela é um vetor tangente aqui, e aí, digamos, a derivada disso daqui daria, com relação a R, dá esse vetor que dá ortogonal, né? Isso aí foi explicado no lema, porque que esses valores aqui eles dão ortogonais aí. Na prova da proposição anterior, a gente fez essa conta mais detalhadamente, mas, essencialmente, inclusive, tem que usar o lema de simetria, né, para mostrar. A ideia intuitiva é que você vai ter aqui esse camarada, o primeiro tangente aqui, e o segundo, você vai ter que ele tangente a sua geodésica, né, que o gama linha de 1, e aqui o del F, del R. Então, você tendo essa ortogonalidade, a gente obtém aqui essa propriedade, né, que isso aqui dá zero, e aí você vai observar o seguinte, né, tira a raiz quadrada dessa expressão aí, e a gente obtém a seguinte propriedade, né, a integral de alfa', isso daqui vai ser maior ou igual do que a integral, na verdade, a priori é igual, de, eu ver aqui especificamente, de del F, del R, vezes R', e, deixa eu ver aqui, deixa eu ver, e nesse caso,
a nossa geodésica gama linha vai ser dada por... Deixa eu ver aqui. A geodésica é se você pegar o T constante, você vai ter, você fizer o T constante nessa expressão aqui, você fizer o R variando de 0 até um ponto específico, você vai ter justamente a trajetória da geodésica, como aqui a gente viu, né? Fazendo o V constante. E aí, nesse caso, aqui seria o maior ou igual, e, e aí, nesse caso aqui, se a gente tiver esse caso aqui, seria integral de f, deixa eu escrever aqui, né? dd f del r, deixa eu ver aqui, isso aqui usando a regra da cadeia, de f de r de t, deixa eu ver aqui, v de t, mas isso aqui vai ser, na verdade, o f de... Isso daí, na verdade, se você prestar bem atenção, na verdade, nesse caso, isso aqui, se eu chamar de... Chama de 1, né? Isso aqui é o f de r de 1, menos... Deixa eu ver aqui, só um detalhe, porque a minha f, ela tá na exponencial ainda, né? Só... Bem, tem uma observação aqui, que esse camaradinho aqui vai dar 1, pelo que eu tô vendo do Manfredo aqui. Só justificar porque que essa del F, del R, vai ter que dar 1, né, nessa exponencial aí. Você vai... Bem, pelo visto aqui, eu fiz uma normalização para essa norma aqui ser unitária, essa norma do V de t, e aí você vai ter que a expressão exponencial de, digamos, R, V de t, aqui no ponto P, quando você fixar o t, né, quando você tiver o t fixo, então isso aqui vai ser o gama linha de... Isso aqui, na verdade, é o gama de R, para um V específico, de V de t. E aí você vai ter que o gama linha dele na origem desse camarada, isso aqui, DDR, isso daqui vai ser igual ao próprio V de t, e aí, deixa eu ver aqui, DDR, não, D de gama,
Estão ouvindo aí, pessoal? Para mim aqui Travada, cortou um mas pouco. voltou agora. Isso. Pronto, voltou, né? Não, é só para justificar porque é que essa fórmula que ele está usando aqui, do Manfredo, aqui de fato esse camarada aqui vai ser unitário, esse del F e del R. Esse vetor aí, na verdade aqui está um pouco escrito um pouco diferente, porque o R' é escalar e o del F, del R que é o vetor. Então, de toda forma, o que é que a gente vai ter é que nesse caso aqui, só dar uma recapitulada aqui rapidamente, isso aqui a gente vai ter que refazer, é que você pegar o exponencial em P de R, isso aqui depende de T, V de T, mas a priori, para a gente derivar isso aí com relação a R, você considera isso aqui um R geral, e o V de T, você considera isso aqui um V0, um V de T, o T é arbitrário, porém está fixo. E aí, quando você deriva esse camaradinho aqui com relação a R, del, isso aqui é F, né? Del F, del R, isso daqui é de fato, se você prestar bem atenção, essa era a geodésica gama de base P, né? Quando você anda uma unidade, isso daqui na base P, e isso aqui também no ponto R, V de T. Só que esse R, ele vem para cá, isso aqui fica o gama RP V de T. E aí, bem, essa geodésica, ela tem, o gama' dela é constante, né, a derivada com relação a essa primeira entrada aqui, que é o R, é constante, e é esse V de T aqui, né? Então, a priori, é como se você pegasse isso aqui, seria o gama', claro que essa geodésica aqui ela é baseada em V de T, esse gama' eu estou derivando com relação a R, né? Então, aqui eu vou colocar dr para fixar a ideia de gama de R. E aí, claramente, isso daqui vai dar... Bem, esse vetor, ele só é na origem o V de T. Porém, depois que eu passar da origem, ele vai ser outro vetor. Porém, o que eu sei é que a geodésica tem norma da velocidade constante. Então, eu vou saber que a norma disso daqui é a mesma norma de V de T, que é unitário. Bem, então, mediante isso, o que é que a gente vai ter? Integrando o produto interno aí dessas equações, né, onde a gente tem que del F, del R por del F, del T dá zero. A gente tem que a integral de alfa', ponto, isso aqui é maior ou igual do que a primeira entrada aqui, que vai ser módulo de del F, del R, isso aqui é R', em módulo, que é maior ou igual do que a integral de R' em módulo, que é maior ou igual que a integral de R', que isso daqui é exatamente igual a o R de... Bem, aqui vai ser o R de 1, menos... Aqui, a priori, não seria o R de 0, porque essa função ela é parametrizada fora do zero, né? Seria o R de um epsilon pequeno. Mas aí, claro, se eu pegasse essa integral aqui de epsilon até 1, aí, claro que eu faço esse epsilon tender a zero. Bem, mas o R de 1 é justamente o L de gama, porque o raio aqui na nossa parametrização, se volta aqui, isso aqui é as coordenadas polares, né? Então, a minha curva, ela está sendo descrita em coordenadas polares, então, se eu pegar aqui um ponto no meio dessa curva, esse aqui é o R desse T, se eu pegar um ponto no final aqui, o R de T é igual a justamente o gama de 1, que isso aqui, pela minha geodésica, está sendo
eu estou escolhendo uma reparametrização que a velocidade seja unitária, então aqui eu vou ter esse meu gama de 1 igual a 1. Então, esse R vai ser justamente o raio da minha bola geodésica. E aí, dessa forma, o que a gente obteve é que o comprimento da curva, que isso daqui é menor ou igual do que o L de alfa. Isso aqui é no limite só, né, que ocorre. Isso daqui é o L de alfa, e aí, portanto, temos a desigualdade. E mais ainda, a nossa igualdade só vai ocorrer quando o R' for positivo, porque tem essa parte aqui. Notem que esse R' ser negativo, em algum ponto, significa dizer que o raio diminuiu. Então, a minha geodésica, ao invés de se propor, a minha geodésica alfa, minha curva alfa, que vai ser uma geodésica, ao invés de se propor de seguir diretamente para a fronteira, em algum momento ela veio aqui e o raio começou a diminuir, mas aí novamente tem que aumentar, né, para chegar aqui na fronteira. Então, claramente essa função aí não pode ser geodésica porque ela fica meio que, digamos, fazendo um zigue-zague aqui dentro da própria bola geodésica, né? Então, aumenta a distância, isso daí, aumenta o comprimento da curva. Então, ela tem que ser uma reparametrização positiva e mais ainda, esse meu ΔF, ΔT tem que ser zero, né? E o ΔF, ΔT sendo zero, isso significa dizer que ΔF, ΔT, isso aqui é zero, ou seja, a minha curva aqui, quando eu faço a minha exponencial aqui, de R de T, aqui no caso, eu tenho um V de T aqui. Quando eu derivo isso aqui com relação a T, claro, esse T aqui do V, para esse camarada dar zero, eu tenho que ter a seguinte possibilidade, né? Que o R está fixado, e aqui eu vou ter que ela não tem variação lateral, né? Então, se ela deu zero, é porque essa segunda camarada aqui, V de T, é de fato constante. Porque se eu tiver o V' de T diferente de zero, então a diferencial da exponencial no ponto P de R de T, isso daqui vezes V' de T, isso aqui vai ser diferente de zero, porque a diferencial, ela nessa bola geodésica, ela é injetiva, né? Então, tem que ser um difeomorfismo, a aplicação exponencial. Note que isso aqui pode ser zero se a bola for muito grande, né? Por exemplo, a esfera novamente, né? Então, tem esse camaradinho aqui. Claro que nessa esfera aqui, ela vai ter infinitas geodésicas que cumprem essa distância, infinitas mesmo, né? Mas aqui a exponencial deixa de ser injetiva nesse ponto aí. Esses pontos onde a exponencial deixa de ser injetiva são interessantes porque é considerado a gente vai ver o Coutillox da nossa variedade. Mas aí, claro que vão existir infinitas raios geodésicos ligando aqui que não são a própria geodésica, né? Então, existem outras que têm essa propriedade aí. E aí, claro, é que justamente essa propriedadezinha aqui do V' diferente de zero implica que essa diferencial aqui é diferente de zero, mas isso daqui é justamente o ΔF, ΔT. Meio que a variação lateral da minha geodésica, né? Você tem aqui a geodésica ligando aqui, e aí você tem a curva, e essa variação aqui lateral dela é o que vai me dar esse ΔF, ΔT, justamente o quanto esse seu V está variando aí dentro da esfera geodésica. Bem, então, sendo ΔF, ΔT, então nesse caso a gente vai ter uma geodésica. Então, quando a exponencial, aqui é mais uma observação do que a gente já utilizou,
Quando a exponencial é um difomorfismo em uma vizinhança de V da origem, em T de M, exponencial de P de V é chamado de vizinhança normal, né? Ali tem uma bola normal, quando justamente era um difomorfismo nessa bola. Então, se B de epsilon é tal que esse B de epsilon zero está contido em V, chamamos exponencial de B epsilon de zero de bola normal. Aqui tem um pequeno detalhe que eu vou até corrigir, que essa definição aqui tem que vir antes desse teorema aqui, dessa proposição, né? Que aí você tem aqui, ó, vizinhança normal e bola normal. Então, de fato, a gente usou, digamos, de maneira arbitrária aqui esse conceito, porém, isso daí é justamente, como eu estava falando para vocês, é um momento em que a exponencial é difeomorfismo. E aí justamente entra nessa parte aqui, ó, exponencial dá um difeomorfismo para você ter esse V igual a zero. Bem, só complementando aqui, aí você vai ter, por exemplo, exemplos dessa definição aí. Se a bola é pequena, exatamente, né, que seria agora um contra-exemplo, seria, digamos, S1, aliás, Sn, e aqui o raio, nesse caso aqui, seria epsilon igual a π, e aí você tem que o P igual ao polo norte, pode ser o polo norte ou o polo sul, mas aí você vai ter exponencial de P de dessa bola aqui, né, de raio π, centro zero, que é no TP de M. Isso daqui dá de fato o Sn menos o polo, no caso como eu peguei o polo norte, então menos o polo sul. Se esse aqui é um S meio cursivo, assim, né? O S de dólar, né? Quando você pega aqui o polo norte, você pega, digamos aqui, um plano tangente de tamanho π, e você, através da exponencial, pegaria esse plano e curvaria ele na minha esfera, de tal modo que esse segmento aqui, deixa eu ver aqui, esse segmento aqui vem para cá e dá essa função distância aqui. Você consegue fazer essa. E aí, claro, se você incluir o polo norte, a exponencial deixa de ser injetiva, né? Que você vai ter, você continua tendo a exponencial, porque você tem a geodésica que está definida. A gente vai ver pelo teorema de Hopf-Rino, na esfera, a exponencial está definida de todo TP de M em Sn. Porém, a partir de um certo ponto aqui, depois de π, ela começa a fazer repetições. E aí, naturalmente, se ela não é injetiva, aqui você vai perder a injetividade aí da exponencial, e aí ela não é uma bola, não é uma bola normal. Se vocês incluem esse polo sul, né? Se você exclui o polo sul, pegar qualquer, digamos, pedaço da esfera, ela vai ser uma vizinhança normal. Claro que você pode pegar qualquer vizinhança aí W que não contenha o polo sul, que vai continuar sendo uma vizinhança normal. Pode simplesmente pegar aqui um W que seja uma coisa desse tipo. Que seja o W só essa parte de cima. Bem, para cada P existe uma vizinhança W de P e um número delta, tais que para cada Q percente a W exponencial de Q é um difeomorfismo em B de delta e exponencial de Q
e B de delta contém o W, isto é, W é a vizinhança normal de cada um de seus pontos, né? Então, nesse caso aí a prova se baseia nessa fórmula aí, eu vou deixar para vocês darem uma olhada, porque ela usa o teorema da função inversa, mas a ideia é que se você tiver essa exponencial aqui especificamente dada por essa expressão aí, quando você tiver um ponto, a ideia do teorema, né? Não da prova. Mas aqui você tem a sua variedade e aí você tem um ponto P. E aí você vai ter uma vizinhança, claro que é uma vizinhança que está parametrizada pela exponencial, mas aqui é o seguinte, cada ponto que está contido nesse W, você consegue... Pronto, entrou alguém agora aqui. Então, cada ponto que tiver aqui, esse ponto aqui já é um outro ponto, você consegue fazer a exponencial dessa bola de tal forma que essa exponencial contém o W, né? Então, aqui, se você fizer exponencial nesse ponto, nesse vetor tangente de raio, o raio delta, então, de certa maneira, isso aqui vai conter o todo W. Então, de qualquer forma, esse delta aí deve estar relacionado com, grosseiramente, com o diâmetro de W. Porque você imagina aqui, né? Se você pega um ponto aqui na extremidade, claro que você não pode pegar no bordo, mas para os limites, sim, né? Você pega esse ponto Q, então quando você fizer exponencial, então tem que ser uma bola que abarque todo o W, bola geodésica. E aí, claro, a exponencial tem que estar sendo um difeomorfismo aí para todos os pontos. E aí, claro, esse Wzinho necessariamente é pequeno, né? A depender da variedade, você não garante que ele é grande. Então, você pode especificamente fazer mudanças de coordenadas aí entre a exponencial com, digamos, com o pezinho em P para o pezinho em Q, com esse raio aí dentro desse W em todos os pontos, né? E aí você pode pegar essa vizinhança normal, se você precisar, você reduz ainda ela mais um pouco, de tal forma que ela seja uma bola, né? Tem aqui o ponto P, ela é a vizinhança do ponto P, e aí você reduz ela para ser uma bola normal, né? Para facilitar a sua vida da exponencial. Bem, deixa eu ver aqui. Essa aqui é que está o teorema, né? Se uma curva diferenciável por partes, com um parâmetro proporcional ao comprimento de arco, tem o menor comprimento ou igual ao comprimento, tem o menor ou igual ao comprimento de qualquer outra curva diferenciável por partes, então gama de A, deixa eu ver aqui, ligando gama de A a gama de B, então gama é uma geodésica, em particular gama é regular. Tem um detalhezinho a ser observado, né? A gente viu que se ela é geodésica, então ela é o menor comprimento de arco localmente, né? É a menor curva. Porém, aqui é o contrário, né? Se ela é a menor curva, então ela é uma geodésica, né? E aí não está esse teorema, esse corolário aqui é global. Vocês podem observar isso. É que se você tiver... Aqui eu vou dar a ideia da prova desse resultado aqui. Mas aqui é que se você tiver esses pontos aqui e você tem uma curva suave por partes, então a sua curva ligando P aqui. Porém, a sua curva ela tem a propriedade de ser a menor de todas. Então, de fato, ela não tem essas quinas. E, de fato, ela é uma geodésica, né? Então, a gente tem
essa propriedade aí. Primeiramente, para provar que ela é uma geodésica, a gente precisa ver que a propriedade de ser geodésica é local. Então, esse é o fato interessante, né? Então, você pode pegar a propriedade de conexidade. Então, eu vou pegar minha curva apenas numa vizinhança aqui. Se você quiser, se você preferir, você pode pegar uma vizinhança aqui mais problemática, em que supostamente teria um ângulo. E aí, essa vizinhança aqui, uma vizinhança normal W, a gente pode escrevê-la da seguinte maneira, né? Fazendo um zoom aqui nessa vizinhança, que é a prova. Então, seja... Então, aqui eu posso mostrar, deixa eu ver especificamente, mostrar que o conjunto onde ela é geodésica, mostrar que o conjunto, provaremos, não ser tão detalhista, que x igual ao conjunto que gama linha é zero. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. T pertencente a B. Tá ok, gama linha. Ou seja, o conjunto que gama é geodésica é aberto e fechado. Primeiramente, esse conjunto aí, ele é fechado por ser definido por uma igualdade, né? Então, já segue diretamente pela continuidade, né? A gente sabe que todas essas coisas aí são contínuas, gama linha, conexão, são coisas diferenciáveis de infinitas ordens. Então, de fato, esse campo de vetores aí, se eu pegar os campos coordenados dele, pegar, enfim, vai ser fechado. Faltaria mostrar que ele é aberto. Para ele mostrar que ele é aberto, pega um ponto, de fato, e aí mostra que em uma vizinhança desse ponto ocorre essa igualdade, né? É que eu não vou nem utilizar que ela é geodésica em um ponto, mas se você quiser, você pode utilizar isso. Aliás, faltaria mostrar que esse conjunto aí também é não vazio, né? Mas aí a gente vai aproveitar e mostrar que esse conjunto aí ele é aberto e não vazio simultaneamente, né? Então você pega um ponto, pega uma vizinhança desse ponto aí, né? Uma vizinhança, digamos, seja W, uma vizinhança de gama de uma vizinhança normal de gama de TI. E aí, nesse caso, vai ser um TI onde esse camarada é zero, mas aí eu não vou utilizar isso como, porque eu vou querer usar isso para provar a existência, né? Mostremos que nessa vizinhança, de fato, o gama linha é geodésica, né? Então, mostremos que gama é geodésica em W. Então, aqui a gente tá o seguinte, a gente tá com esse nosso, pegou lá e cortou, e aí, claro, aqui em W, a gente tem o nosso gama. E aí quer mostrar que ela é uma geodésica. E aí eu só quero estudar nesse pedaço. Bem, como eu disse, o W é uma vizinhança normal, então eu posso, digamos, plantar aqui nessa vizinhança desse ponto
à medida que eu posso imaginar que o W fecho está contido também, eventualmente reduzindo ele mais, né? Eu poderia pegar, não, pega aqui ele, pega um W fecho aqui, metade desse raio aí, né? Onde, na verdade, a vizinhança normal seria nesse camarada aqui. Mas aí eu vou já imaginar que o W fecho está contido na exponencial também. Sabe? Então, isso aí é simplesmente eu posso reduzir. Se o W está contido, eu reduzo ele pela metade. E aí eu também tenho ele contido na exponencial. Então, de tal forma que esse camarada está contido na exponencial de Q, né? Então, exponencial de Q de uma certa bola de raio epsilon centro zero. Claro que essa bola vai estar aqui expressa dessa maneira aqui. Tá? Porque a minha bola, na verdade, ela pode eventualmente ser até maior. Mas aí eu venho reduzindo ela até ela tocar aqui a minha curva. E aí eu vou trabalhar com ela aqui. Não chegou a tocar exatamente, mas enfim. Bem, se ela é um exponencial, então aqui existe, para facilitar aqui, eu vou colocar um vermelho. Existe uma geodésica que é original, que liga essas duas aqui. Olha, pessoal. Essa geodésica aqui eu vou chamar de... Bem, geodésica original, faltou letras aqui, mas eu vou chamar ela de gama tio. Então, pessoal, a gente tem o seguinte, né, pela proposição anterior, que o L de gama tio é menor do que o L de gama e vale a igualdade se somente se for uma geodésica parametrizada. Como ela está parametrizada pelo proporcional comprimento de arco, então tem que ser a mesma. Né? Se é duas geodésicas parametrizadas pelo comprimento de arco, aí não tem como, tem que ser geodésica mesmo. Bem, de fato, isso aqui ocorre. Essa propriedade aí ocorre. O que falta a gente mostrar, para que valha a igualdade, falta a gente mostrar que o L de gama é menor do que o L de gama tio. Isso aí, talvez, é uma coisa interessante, né? É que se uma curva, ela minimiza a distância globalmente, o comprimento globalmente, então ela minimiza localmente também. Por quê? Bem, aqui é um argumento por contradição, talvez um pouco simples, mas vocês podem prestar atenção. É que se vocês supusessem que essa curva gama-tio fosse de fato menor, então eu faria aqui, voltaria para a minha variedade toda. Aqui. Então, deixa eu só ver aqui. Vou pegar aqui o desenho que a gente tinha feito anteriormente. Né? Imaginar que é um desenho desses aqui. E eu fiz a minha gama aqui, né, pessoal? Ali eu estou falando de gama tio e gama barra. Mas aí eu pego e desenho por gama maiúsculo, né? Talvez aqui a letra, faltem até letras, vamos chamar de beta, né? Se o comprimento fosse menor, então, se eu tivesse isso daqui, né? O gama, L de gama, deixa eu ver aqui, gama tio fosse menor do que o L de gama, barra, gama usual aqui nesse pedacinho, que posso chamar aqui até de A até B. Então, eu pegaria o comprimento de beta, você tem que o L de beta seria menor do que, que é igual a quem? Ao L desse pedaço aqui, que eu vou chamar de pedaço 1. Esse aqui é o pedaço 2. E, enfim, na verdade, esse pedaço 2 aqui, ele é o L do restante. E aqui eu sigo com o restante da curva, né?
aqui seria o pedaço 3. Isso aqui é o P1 mais o L de gama til, mais o L de, mais o P3. Mas, de fato, isso aqui sendo menor estrito, isso aqui seria menor ou igual do que P1, menor estrito, na verdade, mais o L AB. AB é só em relativo a esse pedacinho do L de gama, mais P3. E aí, de fato, isso aqui é quem? Isso aqui, se eu prestar bem atenção, é o comprimento da curva gama. Isso aqui é o L de gama. Então, o L de gama seria um caminho menor, né? Porque essa desigualdade aqui é estrita. Então, o L de beta, na verdade, seria menor ainda. E aí a gente chegaria numa contradição. Então, de fato, a gente vai ter igualdade. E aí, se a gente tem igualdade, então essas curvas, elas são de fato iguais. E aí, se elas são iguais, ela é geodésica localmente. Então, basicamente é essa a ideia da prova. Se passa do global para o local com essa, digamos, facilidade. Alguma dúvida aí, pessoal, sobre esse corolário aí 2? Então, é claro que ele está baseado intimamente na existência dessa vizinhança normal, né? Então, você pegar cada vizinhança e poder parametrizar ela por uma exponencial, né? Você simplesmente coloca ela dentro de uma exponencial. No centro, um ponto vai ser o centro da sua exponencial e o outro vai ser o bordo da esfera. Bem, aqui tem um exemplo que eu até falei para vocês, né? Esse é o espaço hiperbólico, a gente chama de G. Mas isso aqui é o H. H2. Isso aqui é o... Vou voltar aqui. Isso aqui você vai ter Y é positivo, e as geodésicas aí, bem, eu não vou fazer essas contas, mas vocês veem que as geodésicas aí vão dar semicírculos. Deixa eu ver se consigo aqui. Ver aqui, pronto, mais ou menos, né? Aqui fica uma parábola. Então aqui você vai ter essas geodésicas. O comprimento, se você tiver dois pontos aqui, então o menor caminho entre eles não é uma reta, é você pegar o círculo que passa por eles. E aí você, claro, esse é o segmento que pega. Exceto se você tiver nessa reta aqui, que as geodésicas, elas são verticais, né? Nesse ponto aqui. Se tiver dois pontos aqui, pessoal, deixa eu ver aqui, né? Se tiver dois pontos aqui numa vertical, o raio do círculo que passa por eles dois, o círculo infinito, né? Na verdade, esse círculo é essa reta, porque de fato, se você tiver um pequeno desvio de ser vertical, vai existir um círculo de raio gigantesco que liga esses dois pontos aqui. E aí você tem esse modelo de espaço hiperbólico para você fazer essa função. As geodésicas vão estar aqui, de fato elas vão ser minimizantes. Aqui a exponencial, ela não tem, a exponencial está definida em todo o espaço tangente e é difeomorfismo entre eles, né? Aqui não vai ter aquela propriedade de ser, de ter pontos que a gente vai chamar de pontos conjugados, que é quando a exponencial deixa de ser injetiva. E aí, claro, onde essa exponencial deixa de ser injetiva, a nossa geodésica deixa de ser minimizante, né? Notem que aqui a gente trabalha definitivamente com a exponencial. Então, isso aí vai ser justamente utilizado nos campos de Jacob, apesar da gente vai passar a falar de curvatura, mas nessa questão de pontos de Jacob, de campos de Jacob, a gente vai, por exemplo, ter os campos de Jacob determinando esses pontos onde a exponencial deixa de ser injetiva. Então, isso aí vai ser
especificamente para essa parte. Bem, dá para continuar aqui, só pegar aqui uma água, pessoal, rapidamente, para a gente falar de vizinhanças convexas.
Pronto, pessoal. Então, voltando aqui, as vizinhanças convexas. Então, a gente vai trabalhar o quê? Um conjunto fortemente convexo, se para qualquer dois pontos do fecho de S e existe uma única geodésica minimizante gama ligando, que é aqui, cujo interior está contido em S, né? Então, aqui, isso é importante para quando a gente estiver trabalhando o teorema de Hopf-Hinnon, mas, essencialmente, aqui você vai ter um conjunto M, então, a ideia, deixa eu ver aqui, quando você tem, por exemplo, um conjunto que não é convexo no sentido clássico do Rn, né, que é o grãozinho de feijão, você tem uma geodésica que liga P aqui, que não está contido no interior de S, né? Você tem também, por exemplo, triângulos. Vou só usar aqui a ferramentazinha geométrica. Por aqui deve dar certo, né? E aí, claro, que essa geodésica, deixa eu ver aqui, você tem aqui um ponto P e um ponto Q, aliás, um ponto P e um ponto Q, essa geodésica ela não está contida no interior, né? Está contida no bordo. Então, esse conjunto aí ele não é fortemente convexo. E aí, claro, a gente parte o mesmo pressuposto para geodésicas minimizantes no Rn, a gente parte para uma variedade, né? E aí, tem esse lema 6 que diz que para cada P existe um número C positivo, tal que a geodésica de M, que é tangente em Q, a M, a esfera SRP de B, está fora da bola geodésica numa vizinhança, né? Então, aqui nesse caso, a gente evita as geodésicas que são tangentes. Então, só para voltar aqui desse lema, ele diz que se você tiver uma geodésica que tangencia aqui, por algum motivo, então ela vai estar fora dessa bola, né? Então, aqui, por exemplo, ela pode ser uma geodésica que faz isso, mas aí localmente ela tem que estar fora. Claro que esse desenho ele está meio fora de contexto, mas, enfim, fora de escala, mas a sua geodésica ela não pode fazer isso aqui, né? Ela vir aqui e ficar tangente, né? Então, seria meio que contraditória a geodésica vir aqui e ao invés dela intersectar ortogonalmente aqui a esfera, ela ficar tangente. E aí, claro, existe um número para que essas, digamos assim, essas aberrações ou patologias não ocorram, né? As patologias na variedade. E aí, claro, a prova desse lema usa essas funções exponenciais, né? No caso, a inversa, ele pega o gama de t q de v e ele faz a exponencial. Notem que o p aqui, isso a priori seria o próprio t vezes o v, né? Mas aí, como você tem aqui o detalhe, é que o Q e o P são diferentes, né? Então, como se ele pegasse aqui, você tem a sua vizinhança, e claro, aqui você tem uma geodésica partindo aqui de um ponto que não tem, digamos assim, não necessariamente uma geodésica radial, e aqui está, digamos assim, é um ponto Q, e aí, claro, você transporta essa bola geodésica aqui, ou esse segmento geodésico para a esfera. Aliás, aqui você transporta ele de volta para para o espaço tangente, né? Porque a exponencial inversa ela volta para o espaço tangente em TQ de M, TP de M, na verdade. Bem, e aí nesse caso você define a F como sendo a norma dessa U, e aí claramente essa F ela significa essencialmente a distância desse ponto até a origem na métrica geodésica, na bola geodésica do espaço, na bola do espaço tangente.
lembra que você volta isso daqui para o espaço tangente. E aí, claro, a df del t vai ser dado por essa expressão, né? Porque é simplesmente um produto interno. E aí, nesse caso aqui, a derivada segunda também vai ter essa expressão. Vem, novamente, usa o parte produto interno. Aqui você nota que você está no espaço tangente fixado. Então, se gama é uma geodésica tangente à esfera no ponto, então, pelo lema de Gauss, você vai ter essa igualdade aqui, dando zero, né? Que você observa é o seguinte, que se a sua geodésica é tangente à esfera, quando você pegar aqui a sua esferinha, então o U, que é justamente esse camarada aqui, né? Quando você vai pegar ele, que ele é tangente à esfera, então ele está tangente aqui, essa esfera geodésica, e por outro lado, a essa diferencial aqui, ela vai estar, digamos, de um camarada que está ortogonal, sempre mais ou menos utilizo o lema de Gauss, mas aí, nesse caso aqui, esse ângulo vai dar zero, né, o del, del t. Então, nesse caso, o que a gente vai ter vai dar zero e a gente escolhe o P igual ao Q, e aí vocês observam, como eu falei a vocês, se a base é a mesma da exponencial, então fica simplesmente um múltiplo de V, né, um múltiplo da diferencial. E aí, nesse ponto em específico, para esse caminho aí, a derivada segunda vai dar essa norma aqui ao quadrado, que, bem, como V eu posso escolher unitário inicialmente. Esse camarada aqui vai dar positivo, então a derivada dessa função distância aí deu positivo. Então, localmente, você tinha a função distância, U, então ele é um mínimo, né? Então, se é um mínimo local, então a distância menor vai ocorrer aqui. Não importa como seja a minha geodésica, que ela pode fazer isso, mas ela vai ter um mínimo aqui. E se ela tem um mínimo, então quer dizer que ela está fora da minha bola numa vizinhança aqui, né? Uma vizinhança, porque se ela estivesse dentro, a distância seria menor do que essa distância aí tangencial da bola, né? Que supor que essa distância aqui é um certo R0, e aí, claro, se ela estivesse dentro da bola, o valor, a distância seria menor ainda. E aí, logo, nessa vizinhança, os pontos de gama estão fora da bola geodésica. E aí, claro, aqui a gente tem para cada P existe uma bola geodésica que é fortemente convexa, né? Então, essa proposição aqui, ela vai utilizar aqui, de fato, esse fato que se ela não fosse fortemente geodésica, você teria aquele caso do triângulo ali, né? Você não pode ter um caso em que passa por fora, mas aqui você tem, por exemplo, se esse beta aí é reduzido, e aí você tem dois pontos que ele faz até um desenho aqui, só para lembrar. Se você tiver dois pontos dentro da sua bola, por contradição, né, que forem ligados por uma geodésica que sai dela, então você vai ter em algum momento aqui um ponto de máximo de distância, e aí você teria esse camaradinho aqui tangenciando a sua geodésica, mas aí, deixa eu só fazer aqui um desenho talvez um pouco melhor aqui, parecido com o dele. Aí você teria o seguinte fato, né? Esse camarada ele tangencia a geodésica e volta aqui para dentro da bola. Bem, isso aqui ligando pontos P e Q. A sua geodésica ela deixaria de estar totalmente contida, né? Ou esse camaradinha aí lá, ela pega tangencialmente a sua bola, ou ocorre um caso, digamos, similar a esse, mas que ela ocorre isso aqui.
toda forma vai ter esse ponto de máximo aqui, e eu posso passar uma bola que tangencia esse ponto aqui de máximo, né? Função contínua. Então, nesse ponto aqui, ela tangencia a esfera, e como a gente viu anteriormente, se ela tangencia, então ela tem que estar fora, pelo menos aqui, um pedacinho, o que seria uma contradição, né? Já que a gente pegou aqui o ponto, pegou uma bola e foi reduzindo ela até tangenciar esse ponto aqui, né? Ela, pelo lema anterior, ela deveria fazer isso daqui, né? Existe a tangência dela seria por fora e não por dentro. E aí, de fato, essa bola da proposição anterior seria essa bola geodésica. Então, você consegue, nessas vizinhanças, sempre uma vizinhança em que dois pontos estão sempre ligados por uma geodésica, e essa geodésica está sempre contida dentro da bola estritamente, né? Eventualmente os extremos, se você pegar pontos extremos aqui, não vão estar, mas o interior do seu arco geodésico está contido aí. E aí essas bolas pequenas aí, nessas vizinhanças fortemente convexas, essas bolas fortemente convexas, é o que a gente vai trabalhar para ser para o teorema de Hopf-Riemann, onde a gente vai trabalhar a completude. Bem, então por hoje a gente para por aqui. A gente tem na próxima parte de curvatura, foge um pouco de geodésicas. A gente só vai voltar a falar de geodésicas quando falar de campos de Jacobi, que aí a gente termina essa parte inicial, né, de campos de Jacobi, curvatura, e aí a gente ainda trabalharia, e a gente ainda trabalha a parte de subvariedades, né, os principais teoremas, mas tem bastante coisa ainda aí. A gente vai dar uma pausa. Pronto, então, só encerrando aqui a gravação. Se vocês tiverem alguma observação.